Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos neste dia do Senhor, é domingo, dia 23 de julho, e celebramos o 16º domingo do tempo comum, e é uma alegria estar com vocês. Estamos quase findando o dia hoje, mas não poderíamos deixar de registrar a nossa meditação, a nossa partilha da palavra de Deus com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e muito obrigado por essa bonita comunhão que formamos. O texto que a igreja nos apresenta neste domingo é a continuidade do Evangelho de Mateus, capítulo 13. Domingo passado era o capítulo 13, o início, a primeira parte, a primeira parábola. É o terceiro discurso de Mateus, composto de 7 parábolas. Hoje, nos versículos 24 a 43, tem mais 3 parábolas. Essas historietas, essas comparações que Jesus usa para que o povo entenda. E a comunidade de Mateus resgata essas historietas, essas mensagens, essas realidades que ajudam a refletir e a tirar um ensinamento, uma mensagem. Elas têm muito específico para nos ensinar como é que acontece o reino de Deus, como é que Deus age, como é que Ele quer que seja a sua presença entre nós. Esse reino que não é um castelo, que não é um trono, que não são pessoas, mas é uma única pessoa, Jesus Cristo, agindo no meio de nós, através de nós, contando conosco. É o bem em plenitude, é a paz em plenitude, é a vida em plenitude. O reino de Deus é isso. É a salvação que começamos a experimentar aqui e agora para gozá-la a partir da eternidade. Então, essas 3 parábolas, queridos amigos, é a parábola do trigo e do joio, a parábola da semente de mostarda e a parábola do fermento na massa. Elas estão localizadas nesse trecho do Evangelho de Mateus porque a comunidade estava passando por grandes dificuldades. São 50 anos, mais ou menos, após a morte de Jesus, a sua ressurreição, e aquelas esperanças que o povo, que os discípulos cultivavam, em que o reino imediatamente se fizesse presente, já começam a se frustrar. Aquela adesão universal começou a frustrar. Então, a perseguição é muito grande. Muitos já morreram, já foram mortos, foram martirizados, são perseguidos, são dispersados. A igreja ainda está nas catacumbas. Por isso, as parábolas elas vêm para ajudar a animar as comunidades. E se serviu para animar, para dar esperança, para dar força, para dar coragem na primeira hora, nos discípulos da primeira hora, serve para nós também. Serve para nos animarmos. Essa é a grande objetividade das parábolas. A primeira delas, aquela do trigo e do joio, ela quer nos ajudar a entender que durante a nossa existência nós convivemos com essa realidade do bem e do mal. Não somos coniventes ao mal, mas o mal está presente porque o bem se ausenta. Então, dentro de nós, no coração humano, existem realidades que são boas e realidades que não são boas. Essa parábola, ela nos convida a termos uma dupla atitude. Paciência, porque Deus é paciente, e temos também aquela dinâmica, aquela disponibilidade de dar uma segunda chance, porque ninguém é só bondade e ninguém é só maldade. Aprendermos a conviver com o diferente, aquele que nem sempre age conforme nós queremos ou conforme nós pensamos. Existem pessoas e existem atitudes que são joio, mas o que importa são os frutos.
O dono da messe, ele, ao responder para os empregados, espere, na hora certa. Ele está lembrando que é pelos frutos que nós somos reconhecidos. Se o trigo vai dar um bom pão, se é joio, não dá, pelo contrário, até intoxica a pessoa. A segunda parábola, meus queridos amigos, aquela do grão de mostarda, recorda que aquela sementinha pequenininha, miudinha, ela é o sinal de que todas as coisas simples, pequenas, que muitas vezes aos olhos do mundo não têm importância, para Deus tem importância. Não é de fato que ele diz que até um copo de água fresca dado a um dos pequeninos vai ser lembrado e valorizado. Essa parábola quer tirar da cabeça dos da primeira hora e do nosso coração aquela mania de grandeza, aquela mania de espetáculo, de pose, de celebridade, sabe, meus queridos? Porque a comunidade de Jesus é a comunidade onde 2 ou 3 estiverem reunidos. É a comunidade da qualidade, não da quantidade. E os discípulos, eles estavam achando que todo mundo ia ser seguidor de Jesus. E estavam esquecendo da força que cada pequena célula de evangelho tem. Isso é muito importante para nós. Então, não nos esqueçamos da importância dos pequenos detalhes. Não é ser detalhista, minimista, encher de picuinha, não. Mas daquelas pequenas atitudes que fazem a diferença. Uma mensagem, um telefonema, um bom dia, um sorriso. Aquelas pequenas que se tornam grandes. E na dinâmica do reino de Deus, as comunidades precisam aprender a servir e a acolher. Porque essa é a dinâmica do grão de mostarda. Ela serve. Ela serve porque se torna uma árvore grande, frondosa, que produz sombra, que dá abrigo, abrigo para os pássaros nos seus galhos, onde eles fazem ninhos. Então a comunidade precisa ser esse lugar de aconchego, de acolhimento e servidor, como nós também precisamos ser servidores e acolhedores. E por fim, o terceiro momento, a terceira parábola, ela é aquela do fermento na massa, quando que Jesus justamente pega uma figura pouco valorizada, a figura da mulher que trabalha, e compara com Deus. Deus que coloca a sua força transformadora no meio da sociedade e que vai fazendo com que tudo vá ficando fermentado, tudo vá ficando cheio da força, do amor, da paz, da verdade, da justiça, da caridade, da misericórdia, do perdão. Essa força que todos nós precisamos ter, mas também na dinâmica da pequenez, porque em comparação ao tanto de farinha, o fermento é bem pouco, mas o que importa é a força transformadora da fé. Assim sendo, meus amigos, nós começamos essa semana motivados a sermos instrumentos do reino. Peçamos ao Espírito Santo que ilumine, que dê força, que dê discernimento, que não nos deixe desanimar, que nos conduza sempre pelo caminho dos valores do reino. Tenhamos presente que o Evangelho não é para perfeccionismo. O Evangelho é evolução, é caminhada, é conversão, é processo. Esse é o caminho que o Senhor nos apresenta. Desejo a você uma ótima semana. Muito obrigado a você que está conosco. Muito obrigado a cada um e a cada uma. Muito obrigado a quem está chegando agora. Se achar que deva compartilhar com alguém essa mensagem, faz esse favor. Isso faz com que a palavra de Deus chegue a tantos corações. Deus te abençoe e te guarde, também a tua família, os teus amigos, teu trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Se ainda não é inscrito, se é a primeira vez, faz esse favor, se inscreve. Isso ajuda também o nosso trabalho. Até amanhã. Um grande abraço.